Muito bom dia, Cosete. Tudo bem com você? Bom dia, Rosângela, e todas as pessoas que estão escutando e vendo o Portal Desacato. É um prazer estar aqui falando de Brasília com vocês. Olha só, a Cosete está lá em Brasília. Cosete, eu vou só um minutinho que eu vou colocar o tema da nossa entrevista aqui no, no rodapé dessa transmissão, para que todas as pessoas que nos acompanham, elas possam saber do que a gente está conversando, né? Então, porque hoje eu estou sem o meu apoio técnico aqui da minha amiga comunicadora Sofia Andrade. Mas, gente, deixa eu apresentar para vocês, então, a Cosete Castro. Ela é, como está indicada ali, psicanalista, jornalista e pesquisadora. Ela é doutora em comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona, pós-doutora em psicologia clínica e cultura no IP da UNB, Universidade de Brasília, e uma das coordenadoras do coletivo Filhas da Mãe, que trabalha em prol do empoderamento feminino e intergeracional. A Cosete, gente, na semana passada, ela fez parte da segunda edição do projeto da Usa Ideias, que é chamado, o projeto é Diálogos Interseccionais. E ela, na segunda edição do projeto, ela tratou de um tema que me chamou muita atenção, o letramento geracional. E é por isso que eu chamei a Cosete aqui para a gente conversar, porque essas dificuldades de diálogo que são históricas, né? Elis Regina já cantava, né? Não, Belchior já tinha escrito a letra da música, né? Como nossos pais. Dessas dificuldades de comunicação entre gerações. A gente sempre quis fazer, sempre foi também missão das gerações que estão por vir, né, que estão vindo, fazerem diferente, tentarem coisas diferentes. Mas a gente está vivendo desafios adicionais no nosso tempo, que impactam em todos os setores da nossa vida, assim, desde a relação interpessoal, a profissional, tudo. Mas eu queria começar pedindo para a Cosete falar do significado desse conceito, letramento geracional. O que a gente precisa compreender desse conceito, Cosete, principalmente? Então, nós vivemos num país que se imagina jovem, e nós estamos passando por um grande processo e rápido processo de envelhecimento. Nós somos um dos 3 países do mundo, ao lado da China e de Taiwan, que envelhece mais rapidamente no mundo. Só para ter uma ideia, agora, nesse 2025, né, nós temos 35 milhões de pessoas 60 a mais. E é bom dizer 60 a mais porque países em desenvolvimento, com desigualdade social, o número de análise é 60 a mais. Os países desenvolvidos, 65 mais. Então, não só isso, a gente não tem só 35 milhões de pessoas já instaladas na velhice. Nós temos também 57 milhões de pessoas na faixa entre 50 e 59 anos. Se a gente soma esses 2 números do IBGE, vai dar 92 milhões de pessoas nesse momento, nessa faixa 50 mais e 60 mais, 70, 80, 90. Então, o mundo está mudando para nós muito rapidamente, né? E o que acontece? A gente continua pensando que nós somos um país jovem, um país que não vai envelhecer, e nós estamos envelhecendo. E sabe, Rosângela, letramento não é só para olhar e ter acolhimento, empatia pelas pessoas idosas. É também olhar para o nosso próprio envelhecimento. Nós não vamos paralisar no tempo, a gente não vai congelar, né? E tudo que nos fazem acreditar é que a gente vai ficar sempre nova, uma pessoa nova. Isso não é verdade. Né? Eu acho que uma das coisas mais perversas que a gente tem no Brasil é esse culto à juventude.
Não no sentido que a juventude não seja legal, é ótima, mas quando a gente passa da juventude, está tudo bem, e nos coloca esses padrões, principalmente as mulheres, nos colocam padrões que são muito severos. E aí nós temos disparidades, paradoxos, como, por exemplo, nós temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Estética, nos diz que tem 6,7 mil associados. E o número de pessoas formadas como geriatras no Brasil são 2 mil. E não tem nas faculdades de medicina cursos que falem sobre envelhecimento na graduação. Só na pós-graduação, na especialização em geriatria. Mas se a gente tem poucas pessoas interessadas em fazer geriatria, nós estamos com um problema. E se nós temos essa duplicação, imagina 6,7 mil pessoas se preparando para fazer cirurgias estéticas. Então, nós precisamos de muito letramento digital. E para o envelhecimento, para pensar que nós vamos envelhecer e que está tudo bem ter ruga, que está tudo bem a gente ter marcas, porque as marcas são as marcas da nossa história. Cada vez que a gente quer, a gente renega um pobrezinho de um pé de galinha, de uma ruga, a gente está apagando a nossa história pessoal. E história pessoal significa coisas legais e coisas negativas que nos doeram. Então, não dá para passar o tempo inteiro evitando a dor. A dor faz parte do mundo e do nosso mundo pessoal e nos faz crescer. Então, letramento para o envelhecimento, também não só para respeitar as outras pessoas que estão em fase de envelhecimento, é também para a gente respeitar a gente mesmo. Tocou fundo, Rosete. Sério, porque você tocou em muitas questões que eu tenho refletido muito no meu cotidiano, assim, também como uma mulher de 57 anos, em que as pessoas, né, olham para mim, ai, mas não parece. Isso é preconceito. Exato. Isso, sabe, Rosângela? Isso é o supra-sumo que as pessoas, elas não fazem por mal. Elas acreditam que é um elogio. Né? E ela diz, que bom que tu tem 57 anos, sabe? Que bom, eu fiz 64 no dia 8 de março, dia maravilhoso, Dia Internacional das Mulheres. E aí, eu tenho que dizer, né? Eu sou uma mulher idosa. E está tudo ok, num país com tanta desigualdade social. É uma maravilha chegar aos 67 com saúde. Né? Tá vivo aos 67 anos, porque nós somos um país muito violento. E a sociedade da violência, né, que é muito forte contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra as pessoas indígenas, ela tem essas marcas que parece uma brincadeira, que parece um elogio, mas isso se chama idadismo, ageísmo, velhofobia, né? E etarismo, pode dar o nome que tu tiver para dizer a mesma coisa sobre preconceito de idade. E que, na verdade, está mostrando o medo das pessoas que elas têm de envelhecerem e de se tornarem descartáveis. Porque é isso que vem acontecendo, né? As pessoas, na medida que vão envelhecendo, elas são consideradas descartáveis, elas são infantilizadas, né? Falada no diminutivo, como se fossem crianças. Se uma pessoa idosa vai acompanhada com uma filha, com uma amiga, com alguém, um familiar, no médico ou no banco, tanto o médico quanto o gerente do banco olha para a pessoa que está acompanhando, não olha para a pessoa idosa. Simplesmente ignora ela, como se ela, por ela ir acompanhada de alguém, ela valesse menos ou fosse menos. Então, sim, nós precisamos de muito letramento e muito amor, um olhar amoroso, sabe? Sobre o passar dos anos. Exato. Então, somos um país que negamos o envelhecimento, negamos até a palavra pessoa idosa, né?
tem esse preconceito de usar a palavra, né? E tem muitas pessoas que preferem essa questão da terceira idade, da segunda idade, e conversar, falar sobre, é o primeiro passo, Cosete, para a gente começar a olhar para essas questões? Isso é o primeiro passo, Rosângela. Nós precisamos falar, nós precisamos nos olhar no espelho, em primeiro lugar, olhar no espelho e dizer bom dia, Ruguinha, bom dia, Marquinha, que bom que você está aqui. Isso mostra que eu tive um monte de experiências. E a gente precisa também olhar para os outros, né, e conversar, fazer muitas campanhas nacionais, né, de que bom que você está viva hoje, que bom que você está com saúde, que está com saúde física e mental. E mostrar que envelhecer não é deixar de amar, não é deixar de transar, não é deixar de fazer esporte, não é deixar de viajar, né? É viver numa outra etapa da vida. Cada vez que você não quer dizer, eu vou falar a terceira idade, como se tu estivesse diminuindo a idade, entende? É um apagamento, são formas de apagamento. A gente tem que... A minha sugestão é que a gente pare de negar a vida. E a vida tem ciclos. Os ciclos da vida começam com o nascimento, muitas vezes com partos violentos, né, principalmente contra mulheres de baixa renda, de populações fragilizadas, né, que é a violência obstétrica, depois a violência dentro de casa, mas tem ciclos de vida na família, vendo as diferentes famílias, inclusive. Né? Nós não temos mais um modelo tradicional de família. Aumentou muito, por exemplo, o número de pessoas vivendo sozinhas no Brasil. Então, assim, pensar o envelhecimento é dar nome para a velhice, é dar nome, dizer, eu sou uma pessoa idosa e eu tenho orgulho de estar viva nesse país e poder estar falando sobre isso. Então, precisa de campanhas municipais, estaduais, nacionais, permanentes, e muitos projetos intergeracionais. Nós vamos ter a participação de um cachorrinho, tá? Desculpa, eu estou em casa. Eu espero que vocês não se importem. Ele está chorando aqui no meu pé. Ele pode participar da entrevista aqui. A minha gatinha acabou de sair porque ela está na hora do lanche dela, porque senão ela estava aqui também. Cosete, no mercado de trabalho, eu penso que isso é muito pesado, essa questão do etarismo, do idadismo, né? Até por conta de todas as transformações do mundo do trabalho, há por conta dos empregadores, uma tendência de expulsar a pessoa, né? Eu tenho uma cunhada que foi demitida porque ela precisava ser substituída por alguém que tivesse mais gás. Só que ela tinha, na época, 30 e poucos anos. Então... Olha só. Então, essa questão do mercado de trabalho, que é tão cruel... Então, acho que isso é importante a gente tratar, porque tem que fazer um trabalho, não um trabalho só nas famílias ou só individualmente com as pessoas, em todos os grupos sociais, né? E as empresas têm um papel fundamental, porque é quem contrata. Se não tiver um trabalho junto com os RHs, junto com os gestores privados e públicos, né, também da área pública, contra o preconceito, vai continuar. Olha, nós temos só 5% das pessoas com 60 anos ou mais com carteira assinada no país. Elas têm que ir para o empreendedorismo ou para a pejotização, né, serem pessoa jurídica, elas vão estar sem direitos sociais, vão estar trabalhando na informalidade e engrossando o exército de pessoas informais nesse país. Mas, veja, essa discriminação, como você falou, como você contou o exemplo da sua parente, né? De 30 anos. É isso, a partir dos 40, eu tenho várias pessoas conhecidas que não conseguem emprego porque já passou dos 40. Isso é um absurdo, né? Não tem idade, até porque cada um de nós tem habilidades diferenciadas.
quem é muito jovem tem muito gás, e é verdade, isso é legal, mas não tem experiência. Quem é uma pessoa mais velha tem mais experiência e não necessariamente tem tanto gás, mas sabe como lidar com essa perda de agilidade, se é que se pode dizer isso, ou mais tranquilidade para fazer as coisas, de uma forma diferenciada. Então, equipes intergeracionais são um grande ganho para as empresas, tanto as privadas como as públicas. E uma coisa que me preocupa muito é a gente pensar que nós temos gerações de 40, pessoas de 40, 45, 50 anos que nunca tiveram uma carteira assinada na vida. E pessoas que com boa formação, fazendo pesquisa, contratando pessoas. Eu tive jovens adultos, na faixa dos 42, 45 anos, que nunca tinha tido um contrato de carteira assinada. Ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento sobre direitos sociais, nunca foi beneficiada. Como é que essa pessoa vai se aposentar? Quando é que vai sobrar dinheiro no orçamento para pagar a previdência, né, e conseguir se aposentar? E olha que eu estou dando um exemplo de pessoas com doutorado. Eu não estou falando de pessoas que sequer tiveram condições sociais, econômicas, culturais, educacionais para fazer uma formação e que vivem do trabalho precário. E isso é gravíssimo no país, porque um país em envelhecimento também é mais dinheiro na previdência que precisa. Eu não vou entrar no tema da previdência, mas é isso, nós precisamos de benefícios sociais para as gerações futuras que vão envelhecer. Elas precisam ter garantias sociais também. Exatamente. Você falou das equipes intergeracionais e como essa troca é importante, né? Eu lembro quando eu entrei na cooperativa de comunicação há 14 anos, eu fiquei muito impactada quando eu vi pessoas assim de mais de 70 anos trabalhando ao lado de pessoas de 20 e pouquinhos, assim, e como isso era importante para ambos os lados. Mas sim, mas eu queria te perguntar agora sobre a questão do mundo da tecnologia. Qual é a tua opinião, Cosette, a tua impressão sobre os impactos disso nessa problemática, nesse distanciamento entre gerações? Tu não acha que tem um grande impacto e um grande afastamento, como se tudo que fosse moderno e interessante está hoje nesse equipamento, não está mais nas pessoas? Não está mais nas pessoas, não está mais no livro físico, não está mais no jornal físico, né? Mas eu quero voltar um pouquinho. Então, se eu me sair muito da tua resposta, você me chama atenção, tá bom? Tu vai ver que eu tenho uma mistura, de vez em quando eu falo eu falo você, porque eu sou uma gaúcha que mora há 19 anos em Brasília. Então, de vez em quando vem o meu tuteio gaúcho, de vez em quando não, peraí, é você que eu tenho que falar. Então dá essas confusões, assim. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás quando a gente pensar isso, sabe, Rosângela? Primeiro, nós temos que levar em consideração que país que nós vivemos. Assim como os demais países da América Latina, nós somos um país audiovisual. Nós ainda temos 5% da população com analfabetismo total. Ai, meu Deus. Oi? Não, analfabetismo total. Desculpa, deu um problema aqui. E nós temos também 29%, e são dados agora recentes do Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, nós temos também 29% da população que não entende textos completos, que não entende parágrafos, que não consegue fazer uma leitura do mundo, porque ela sequer entende o que ela está lendo. Daí para fake news, né, e não conseguir discernir o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa, já dá para compreender um pouco do que a gente está vivendo nesse país, antes de se falar
em mundo digital, tá? Então, essa é uma realidade de pessoas com analfabetismo funcional dentro da universidade, das faculdades. Não é só pessoas com baixa renda, com fragilidade social. Muito fácil a gente dizer isso, né? Mas nós temos em diferentes classes sociais. E aí, quando a gente vai falar do mundo digital, a gente tem que ver que, por exemplo, pessoas da minha idade, a gente nasceu no mundo analógico. Nós tivemos que fazer a passagem do mundo analógico para o digital, que é sair do mundo analógico, sair do mundo concreto, onde eu toco, onde eu estou lendo algo e eu pego e trabalho, e eu tenho concretude para um mundo analógico que salta páginas, que vai... E aí, onde é que foi parar aquela página? O que aconteceu? Né? E isso é muito complicado para as pessoas, quanto mais idade tem, ou quanto menos letramento educacional tem, né? O letramento formal, se elas não tiverem isso, fica mais difícil de navegar. Então, essas são questões importantes para se falar da diferença das novas gerações que já estão nascendo com o celular na mão. Aquilo que acontecia quando eu era pequena, ou quando a minha filha era pequena, de colocar uma TV na frente dela, né, ou da minha, de me botarem na frente da TV para me distrair, né, a gente faz isso, os pais fazem isso com os celulares. A criança já nasce tocando com o touch, né, é outra forma de estar e pensar o mundo. O que acontece no Brasil para a gente dar mais complexidade a essa questão? Né? Que não é só isso que nós temos que levar em consideração, essa falta de letramento, de alfabetização total. Né? É também a questão das tecnologias em si, da infraestrutura de internet. A infraestrutura de internet está nos grandes centros e não na periferia. Se nós não temos nem 5G de verdade, enquanto a China já anunciou o 10G, né, imagina o que é estar numa periferia sem condições de ter acesso completo. A outra questão que eu queria trazer para esse nível de complexidade é que essas pessoas que já não têm um letramento, fica mais difícil de lidar, de entender o que são as plataformas, o que é. Tu vai comprar um celular, por exemplo, e já vem acesso ao WhatsApp e acesso ao Facebook. Muita gente confunde isso como rede de notícias, quando a gente sabe que é o maior fluxo de fake news. Então, essa diferenciação como utilizar uma plataforma, do tipo de memória que tem, dos aparelhos que as pessoas têm, né, atualmente transpassa inclusive o nível econômico, porque a vovó ela pode receber um celular de última geração, né? Porque ela está numa classe privilegiada, vai poder darem de presente para ela se informar melhor. Só que ela só sabe usar o WhatsApp. Ela não sabe fazer nada, ela não sabe produzir conteúdo, ela não entende os conteúdos, ela se perde. Em geral, né, as mulheres vão mais atrás de cursos para se informar e saber o que está acontecendo. Outras, os homens, têm mais vergonha de dizer que não sabe, para tudo. Inclusive andar de carro e se perder, não quer pedir uma informação. Então, o que eu estou querendo dizer para você e para o público é que é muito mais complexo do que a gente está pensando em relação às dificuldades do mundo digital. Né, que transpassa a questão econômica, transpassa idade, né, e está presente em toda a sociedade. Concordo totalmente com você. Às vezes, inclusive, assusta a pessoa. A minha mãe, tadinha, está assustada com o celular. Mas... Então... E é isso, né? E é isso, como você falou. Eu também, eu aprendi a fazer jornalismo, Cosete, numa máquina de escrever manual.
E hoje eu faço jornalismo no celular. Então, a gente pegou essa transformação radical do mundo. Então, mas fala, eu falei isso e você lembrou do quê? Não, fala, depois eu faz a pergunta, eu faço o comentário depois, ia te cortar, não, deixa eu escutar. Eu ia te perguntar sobre essa questão na educação, porque você está falando que a gente está vivendo numa sociedade que ainda não está, onde, digamos, tem um percentual muito grande que ainda não está totalmente alfabetizado para o mundo, para a leitura, para o básico, e aí a gente tem os impactos desse encontro de gerações nas escolas. A gente sabe que os professores têm sido muito têm sido vítimas de violências, de vários tipos de violências, por conta o que antigamente não era, a gente não podia imaginar que a escola fosse esse espaço, e hoje foi aberto a escola como um local de disputa agressiva de ideias também, né? E aí a gente também tem nesse espaço esse encontro de gerações, né? Do professor e das crianças, jovens e adolescentes. No espaço educacional, Cosete, quais são os desafios para esse encontro de gerações? Tá, eu quero aproveitar e dizer que eu acho que foi muito importante essa decisão de tirar o celular de dentro da sala de aula. Tá? É preciso estar presente para aprender. Né? Estar presente é prestar atenção. E com o celular, a nossa atenção fica desfocada, inclusive pela sequência de páginas, informações constantes, sem parar, que não nos deixa estar presente, independente da idade, sabe, Rosângela? Então, esse é um ponto importante. Nós não aguentamos mais ficar em silêncio, nós não aguentamos mais ficar quietos, e nós não aguentamos mais a nossa própria presença, porque é isso que mostra. Quando a gente tem que estar sempre com música, com informação, com fala, e não consegue fazer pausas, independente da idade, isso é gravíssimo. Com relação à violência de alunos, por exemplo, contra professores e professoras, mostra que nós estamos num país onde o senso de limite foi totalmente perdido. E aí tem, sim, responsabilidade materna e paterna. Tá? E isso não é jogar um peso de culpa nos pais, mas olhar o que a gente está considerando amor. Eu acho que tem uma deturpação da ideia de amor e de educação dentro de casa. E aí, por isso, eu gosto sempre de dar um passo atrás, sabe, Rosângela? O que tem por trás disso? Se eu acho que se eu tenho que trabalhar o tempo inteiro, tá? Uma família que tem que trabalhar o tempo inteiro, como, por exemplo, os 49% de mães solo desse país, que tem que cuidar 24 horas por dia, trabalhar, dar conta de orçamento e tudo, né, porque são chefes de família. Ou uma família de pai e mãe. Também trabalham muito para dar conta do orçamento. E ficam com culpa quando chegam em casa porque não tiveram tempo suficiente com seus filhos. Essas pessoas, né, elas, em geral, tendem a se tornar permissivas. O que é ser permissivo? É dizer que pode tudo. Coitadinho do meu filho, ficou sozinho, eu não fico com ele, eu não dou atenção suficiente. E aí não bota limite, porque limite é amor. Limite é dizer não para um filho que ele vai escutar. Ele ou ela vão escutar na rua. E o mercado é cruel, a vida é cruel, não vai ser boazinha. Cada vez que a gente não prepara os nossos filhos para a experiência da vida, e estimula eles a estar na vida com outras crianças, trazendo amiguinhos para dentro de casa, deixando que o filho e a filha durmam fora, na casa dos amiguinhos. Cada vez que a gente fecha essa criança e fica cuidando demais,
essa criança não está preparada para o mundo, e a cada frustração ela vai se fechar mais em si mesma, e ela tem um amigo ideal no mundo virtual, que não é nem amigo e nem é ideal. E aí eu queria dar um salto, tá, para as quantidades de sites de estímulo à violência contra as mulheres, que os adolescentes estão vendo, os adolescentes, os meninos estão vendo, sem que os pais tenham a menor ideia do que os filhos estejam vendo. Porque na permissividade, tu não vai controlar a liberdade do teu filho. Vai sim, porque isso é amor. Isso é nortear e dizer para a filha o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. E ser a primeira pessoa a dar exemplo, né? Porque não adianta dizer que não pode e fazer. E todos os adultos na volta fazer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente tem um anúncio agora, a gente já tem o chat GPT, com as pessoas criando amigos, os pesquisadores fazendo seu perfil, o meu ajudante pesquisador virtual, né? E bota o tom de voz que gosta, qual é o perfil, qual é o tipo de música, tudo é um reflexo da gente. E aí a gente está fazendo isso enquanto adulto e as crianças estão no seu mundinho virtual também. E aí é mais fácil viver no mundo virtual, que é o mundo imaginário, do que a gente gostaria, do que ninguém nos diz não, que é feio, né? Que isso aí não está certo, do que essa permissividade. O congresso que a gente tem hoje, que é um congresso de direita, conservador, que só pensa em si mesmo, né? Esse congresso é o exemplo da permissividade que a gente tem. Sequer debate político tem, não é debate de ideias, é debate contra pessoas, é desrespeito descarado. Então, se nós temos isso enquanto representantes políticos, o que ver na sociedade, nas famílias, na escola? Se o pai, a mãe, vai lá botar o dedo no nariz, na cara do professor e da professora, se acha que estudar, ai, que bobagem estudar. Eu olho no YouTube, e aí porque o YouTube tem espaço para tudo, o Google dá espaço para tudo, tem médico no YouTube. Então, a ciência perde valor, o conhecimento é banalizado. Então, para pensar isso, a gente sempre tem que dar um passo atrás, sabe? Porque o mundo digital e o que a Meta está informando, que informou agora 15 dias, que que criou um amigo virtual. Mark Zuckerberg se apropriou do termo amigo. E já está fazendo os testes nos países de língua inglesa, né? Ou seja, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, que têm fragilidade, que não conseguem suportar um não. Não, tu não fez isso certo. Tem outras formas de fazer. Não, vamos tentar de outra forma. Essas pessoas cada vez mais correm para um celular, para um computador, para os amigos virtuais, para os likes do Instagram, do Facebook, do TikTok. Então, a gente está criando um mundo que é o que a gente gostaria que fosse, mas que não é a realidade. Então, cada vez mais sai da realidade. A realidade é isso, é concreta. Ela pode estar no mundo virtual como nós estamos agora. Mas ela é concreta no sentido que é presencial. E ela está baseada em fatos, em evidências. A gente compara. E ensinar a comparar. As pessoas não comparam mais, não leem duas notícias de jornais diferentes ou de revistas diferentes. Se tu não compara, não tem como tu entender a realidade. Porque é a diversidade que nos faz crescer. Cosete Castro, querida, tá sendo uma conversa deliciosa e a gente está indo, mas amanhã está avançando e a gente precisa... Eu nem sei, eu queria que tu
Eu acho que tu, melhor do que eu, pode dizer como é que a gente poderia fechar essa conversa. Então, você me convidou para falar sobre letramento no envelhecimento, né? E eu acho que nós precisamos. Tem algumas coisas que a gente tem trabalhado no Coletivo Filhas da Mãe, que a gente começou com uma pergunta: quem cuida de quem cuida? Né? Para falar sobre o cuidado que as mulheres fazem sem remuneração a vida inteira, e também com remuneração. E com remuneração, em geral, tá na categoria empregadas domésticas, o trabalho precário, né, um nível de informalidade absurdo, só 25% tem carteira assinada. Mas quando a gente está falando de letramento para o envelhecimento, acho que nós temos que pensar em políticas públicas também, sabe, Rosângela? Por exemplo, uma creche, ela pode ser pensada criada e construída do lado de uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, que é o nome dos antigos asilos. E fazer projetos públicas, né? Estou falando de escola pública, instituição e LPI pública. Pode ser privada também, inclusive pode ser até para doar um desconto para construir perto e ser obrigado a fazer projetos intergeracionais. Vai ser ótimo para crianças cujas famílias não têm mais avós, ou os avós moram em outro lugar. Vai ser ótimo para pessoas idosas cujos filhos e netos estão morando em outro lugar, ou já não vivem mais. Então, a gente precisa disso desde a infância. Tem um artigo do Estatuto da Pessoa Idosa, dos 118 artigos que tem do Estatuto, que é a obrigatoriedade do ensino sobre envelhecimento, sobre os ciclos da vida, desde o início, né, da formação escolar, onde as pessoas idosas podem contar história, podem ir lá falar, ensinar coisas e participar da vida dos projetos dessas escolas em diferentes níveis. Então, quando a gente estimula a vida com diversidade nos diferentes ciclos da vida, isso se torna natural, não se torna algo descartável. A velhice não se torna descartável. Nem uma abominação, porque a pele está assim, porque está desse jeito, o cabelo está branco. Não está bem que tem cabelo branco, cara, tem cabelo, tem vida. Né? Então, mas isso precisa de políticas públicas claras, e não só política, porque no caso do Estatuto da Pessoa Idosa já existe uma determinação desde 2003, né? Nós precisamos que essas políticas, as que já existem, sejam implementadas e que, por exemplo, nós tenhamos muitos centros-dias públicos, muitos, por todo o país, que a gente tem pouquíssimo. Né? Em geral, tudo isso é iniciativa privada e as pessoas não têm orçamento para pagar. E aí também nos centros-dias, que toda a população participe. Não é uma coisa só para as crianças e pessoas idosas. Para os adolescentes e pessoas idosas. Os adolescentes são ótimos para ensinar a usar celular, as plataformas, né, como produzir conteúdo. Né? E as pessoas idosas são grandes contadoras de histórias, de experiências, de viagem, de toda a sabedoria que tem. Então, isso tem que ser política pública com orçamento, Rosângela. Senão não faz diferença nenhuma. Não adianta criar uma lei que ela não é colocada em prática. E, principalmente, né, os nossos políticos que têm 60 a mais têm que começar a dizer em televisão, em todos, nas redes sociais digitais, em todos os lugares, que elas e eles se orgulham de serem pessoas idosas. Porque é pelo exemplo, sabe? Pelo exemplo que as pessoas... Imagina, fulano está dizendo, eu sou uma pessoa idosa e estou muito bem. Né? A gente tem que botar em prédios, nos prédios, sabe quando tem arte urbana nos prédios? A gente tem que botar as fotos gigantescas, né? Das nossas pessoas idosas, contando, essa é a fulana, ela mora aqui no bairro há 40 anos. Esse é o ciclano, é o dono da banca de revista que ainda resiste.
E é isso, é nos orgulharmos de quem a gente é. Não sei, acho que é isso, Rosângela. Tudo isso, Cosete Castro. Eu queria agradecer muito ao Márcio Cruz, que possibilitou essa conversa. Ele viabilizou, porque ele me manda as informações das ideias. E então, nessas informações, eu encontrei a chamada para o evento da Cosete Castro, que deve ter sido incrível. Cosete, considere esse canal de comunicação que nós criamos através do WhatsApp, do aplicativo, aberto para outros temas, outras questões que você esteja estudando, enfocando, porque foi muito importante os temas que a gente conseguiu trazer hoje aqui para a nossa audiência. E eu queria mandar um abraço de bom dia para o Sérgio Honres, para a Mariana Borges, para o Raul Fittipaldi, para a Thali Feldglaser, para o Luiz Marques de Lima e para a Dulce Aguiar, que também enviaram o seu cumprimento aí para a gente. Posso só dizer uma coisa antes de terminar? Sim, por favor. Todo o meu apoio ao CGI-BR. Nós precisamos de independência, de instituições com independência. Nós precisamos de soberania de internet nesse país. Né? Então, era isso. Eu queria terminar lembrando disso, que é extremamente importante, porque é o assunto também do dia, e não poderia deixar de falar, de registrar. Exato, esse é o tema que a Sofia Andrade vai estar tratando na sequência aqui no Mural da Manhã, a partir das 10 horas. Cosete, uma grande alegria te conhecer e ter tido essa conversa com você, desejando aí uma ótima semana para você. Uma ótima semana para nós e para todas as pessoas que estão nos vendo, ouvindo.